1 Reis capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que Deus falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. E sucedeu que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar de tudo o que o homem de Deus dissera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-no também ao seu pai. Perguntou-lhe seu pai: Por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Aguardai-me o jumento, e apaldaram-lhe o jumento, no qual ele montou. Tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe outro: Eu também sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou, e ele comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordena, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comas pão nem bebas água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta, que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ali junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. E passando por ali alguns homens viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e disseram na cidade por onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isso, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse aos seus filhos: Aguardai-me o jumento, e eles lhe o abaldaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento.
Porém, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e pranteou-no, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E foi isso causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra.